Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos para o nosso quadro Temas. Pois é, hoje nós vamos abordar um tema importante que pode salvar muitos negócios e muitos empresários também, né? E mudar a vida do próprio empresário. Falaremos sobre uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a encontrar a raiz do problema que está atrapalhando o seu negócio. Sobre como diagnosticar o que está errado em seu negócio. E quem está aqui, né, para compartilhar essas informações, né, o seu conhecimento conosco, é a nossa colaboradora, a educadora financeira e consultora Juliana Alano, a Ju, né, que está conosco aqui nesta manhã para trazer essas informações. Tudo bem, Ju? Bom dia, Ju. Como é que você está, Ju? Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Tudo certo? Mais um mês começando. Isso aí. Então, né, Braulio, eu costumo brincar que os problemas só mudam de lugar, né? Eles são muito comuns de empresa para empresa. Então, aquela questão de falta de fluxo de caixa, endividamento, eu não sei o meu custo, não conheço meus processos. Na verdade, é recorrente em todos os lugares, né? E trazer, então, para o nosso ouvinte uma ferramenta bem prática que ele pode aplicar no dia a dia, desde que ele tire um tempinho para olhar para o negócio dele, é fundamental, né? Pois é, Ju. Então, como o empresário pode identificar os problemas que estão atrapalhando, impactando o seu negócio, né? Quais são as principais ferramentas e abordagens que você sugere para fazer esse diagnóstico, Ju? Então, legal, Braulio. Primeiro de tudo, quando a gente fala de ferramenta, a primeira coisa que o empresário ele tem que entender é que ele precisa estar fora do processo. Porque senão nenhuma ferramenta vai funcionar. Quando tu coloca as tuas emoções, as tuas preferências dentro do negócio, acaba sempre não saindo o processo como de fato tem que ser. Então, primeiro a gente tem que pensar e olhar fora da caixa, como a gente diz, né? E uma das ferramentas que eu recomendo é a técnica dos 5 porquês. Bom, para fazer a técnica dos 5 porquês é muito simples. Eu só preciso de uma folha de papel em branco e um lápis. As pessoas, até é legal falar disso, Braulio, porque o que acontece? Quando eu falo assim, pega uma folha de papel e uma caneta. A tendência do nosso cérebro é fazer o quê? Quando a gente fala em caneta, parece que a gente está fazendo algo que é mais duradouro, que não é apagado. Quando a gente vai fazer lá nas nossas séries iniciais, quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente pega o lápis. O lápis, ele gera na nossa sensação que a gente pode criar. Então, o nosso processo cognitivo... Exatamente. Então, eu posso apagar quantas vezes forem necessárias. Então, pega um papel, pega um lápis e aí a gente vai começar a fazer a técnica dos 5 porquês. A ideia da técnica é chegar no problema, no fundinho do problema, lá na raiz. O que de fato está causando esse problema? Então, é basicamente simples, parece até simples demais para dar uma eficácia muito grande. Até como consultor empresarial, é exatamente isso que a gente faz no diagnóstico. É entender a causa do problema e mostrar para o cliente, olha, tu está tendo problema nesse sentido. E simplificar o processo, né, Ju? E simplificar o processo. Certo. Ju, você poderia nos dar um exemplo prático de como a técnica dos 5 porquês pode ser aplicada em um cenário empresarial, Ju? Com certeza, vamos lá. O problema mais básico que a gente encontra. Ju, tá faltando dinheiro no caixa. Tá, então, por que, Braulio, tá faltando dinheiro no caixa? Porque os produtos que eu vendo, eles não estão gerando o lucro que eu quero. Tá, mas então por que não tá gerando o lucro que eu quero? Porque os preços dos meus produtos não estão adequados. Não estou vendendo no preço adequado. E por que tu não tá vendendo no preço adequado? Porque eu não sei meu custo. Tá, mas o porquê que tu não sabe teu custo? Porque eu estou vendendo meu preço de acordo com o que meu concorrente está vendendo. Então, de acordo com o que ele está vendendo, eu vendo porque eu não quero perder venda. Tá, mas por que tu está fazendo isso? Porque, de fato, eu não conheço meu processo. Né? Eu não divido as etapas e eu não sei quanto o meu produto de fato custa para mim poder precificar que gere o lucro suficiente. Então parece muito simples, mas é exatamente isso que você precisa fazer. E Braulio, a gente poderia usar aqui vários exemplos, não só da empresa, mas eu posso trazer também isso para minha vida pessoal. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Quando eu chego no ponto, então, onde a origem do problema, eu posso até encontrar outros problemas.
né? Então, muitas vezes eu respondo, eu consigo chegar na raiz daquele determinado porquê, e aí vai abrindo outras caixinhas, ou seja, vai aparecendo outros problemas, onde eu posso, de novo, começar e reaplicar a técnica. Então, eu vou pegar o outro problema e vou começar a fazer o mesmo sentido. A gente fala de 5 porquês de uma forma implícita, né? Pode ser que eu tenha que fazer mais do que 5 porquês, como pode também acontecer de eu chegar ali no terceiro porquê e já encontrar o problema, de fato, que eu tô querendo resolver. Isso tem que ser uma atitude corajosa, né, Ju? Olha, é incrível, né, Ju? Além da técnica dos 5 porquês, existem outras ferramentas ou abordagens que você sugere para realizar um diagnóstico interno, né, no negócio. Mas, como eu disse, pode ter que ter coragem, né? Porque às vezes o empresário, ele prefere, tipo assim, quando a gente tem um problema na vida, a gente quer fechar os olhos, tipo, tapar o sol com a peneira, porque a gente não quer ver o problema, né? Ah, isso é fato, Braulio, por isso que eu disse, a gente tem que olhar para dentro do negócio da gente de forma externa, ou seja, eu saio da operação e olho de uma forma imparcial, e sim, dá para aplicar junto com a técnica dos 5 porquês, quando eu encontro o problema raiz, né, quando eu vou lá no fundinho, cavoco e entendo o que está acontecendo. Por exemplo, a gente até já comentou aqui o plano de ação que a gente chama de 5W2H. A gente pode ficar até no primeiro itemzinho, porque normalmente o 5W2H ele é feito de 5, né, características, e eu vou listar ali. Bom, para mim resolver esse problema, eu posso pegar e fazer essa ação. E aí, a partir dessa listagem de ações, eu começo a priorizar o que está mais fácil para mim fazer neste momento para poder sair dessa situação. Porque a tendência é, se eu procurar a situação mais difícil, eu vou procrastinar e não vou fazer. Então, olha a tua lista e veja o que está no seu alcance hoje, financeiro, de estrutura, que eu vou poder tirar essa situação do papel. E aí sim, tu vai conseguir ir colocando o teu planejamento, né? Tu diagnostica para depois poder colocar esse planejamento para ação. E o legal também, Braulio, eu já falando de novo, né? Eu sugiro que o empresário faça isso com alguém de fora, né? Que ele procure alguém para fazer isso, e caso ele não tenha condições financeiras de fazer, que ele chame o seu colaborador, que ele chame um amigo, ele chame alguém da família, alguém que possa fazer com que ele não olhe para a situação com vícios, com as preferências, porque quando você tá ali fazendo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô repetindo isso? Por que disso? Aí o que acontece? A tendência é vir aquilo que pra mim é o que de fato acontece. Só que se fosse aquilo, eu não tava numa situação problema, porque sou eu que tô comandando. Então traga esse olhar externo e imparcial que vai te ajudar a entender melhor o que tá acontecendo no seu negócio. Tem que fazer de conta que a empresa é de outra pessoa, mais ou menos assim, né? É que você sai fora de você e olha como se fosse alguém fazendo o que você tá fazendo, né? Exatamente. E aí você vai começar a olhar para o seu negócio e com certeza aí você vai tendo sucesso e resultado financeiro, que é o que todo empresário quer, né? Ter um negócio aí para gerar lucro, para poder fazer aí a satisfação das suas coisas, não só na empresa, mas as pessoais também, né? Sem dúvida, Ju, é muito importante ter coragem para fazer, né, essa técnica aí dos 5 porquês. Por que não tá dando certo o meu negócio? E claro, você nos deu aí a dica, começando com um papel e um lápis, né? Anotando ali, né? Qual é a anotação que tem que fazer ali no início do processo? A anotação, primeiro, é questionar. O primeiro problema é o quê? Que nem eu dei o exemplo ali. Estou com falta de dinheiro no caixa. Ok. Aí começa com os porquês. Por que eu tô fazendo isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Até você, de fato, encontrar o problema raiz. E você precisa de um tempinho, né? Que é necessário aí investir para sua empresa, para o seu negócio, e uma caneta não, um lápis, porque o lápis é fácil de apagar, e uma folha de papel. Então não é falta de recurso, né, Braulio? A gente acaba dando as desculpas aí, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. E aí deixa o problema aí se arrastando, e o Braulio falou uma coisa que é bem importante. Quando você se depara e que você para e diz assim, não, realmente, ou eu vou, eu racho, tem que ter coragem para ser empreendedor, para abrir um negócio, para fazer o negócio acontecer como de fato tem que ser. Aí é onde diferencia os empresários que têm sucesso dos empresários que acabam tendo que fechar a sua empresa por falta de organização, de planejamento e conhecimento de fato, né, Braulio? Que eu acho que o que gera mesmo o fechamento das empresas muitas vezes é o empresário não saber o que ele está fazendo.
Isso aí, Ju, obrigado. Juliana Lano, pela tua colaboração, educadora financeira e consultora, falando aí da técnica dos 5 porquês. Obrigado, Ju, um abraço, até a sua próxima participação. Obrigada, Braulio. Espero aí que a nossa fala de hoje tenha causado um impacto legal aí nos nossos empresários, nossos ouvintes, para eles pensarem um pouquinho. E se fizer sentido, né, para você me ter aí no seu negócio, com certeza é só você me chamar que eu vou te atender com o maior prazer. Um abraço, que o mês de junho seja um mês muito próspero, estamos na metade do ano já, e que venham coisas boas aí pelo caminho. Obrigado, Ju, um abraço para você. Vamos trazer aqui o Elton John da Tempo, né? Ele vai estar sendo homenageado aí no jantar show do Ishi Serrano. Então vamos trazer o Elton John e depois o Davenir com uma última informação. Clube 885. Muito mais que rádio.